Senhor presidente, meus nobres pares, retorno aos trabalhos, saudando que nos acompanham. Uma saudação especial hoje ao Bruno, que está como nosso fiscal e definitivamente na rua, preparado, treinado, né, Bruno? E conta com essa casa. Eu falo por mim, eu acho que posso falar para os meus pares também, né, meu presidente? Que conto com essa casa, que realmente nós queremos organizar, queremos estar junto, lhe apoiando em tudo que precisar. Nós também sabemos que a gente tem um contato, né, Gilvan, direto com o povo todos os dias, e a gente sente, e realmente vamos juntos colaborar contigo, estar lado a lado no que a gente vê passando para ti, que agora tem autoridade no trânsito, para que a gente possa em conjunto ser também os teus olhos, né, para que a gente, onde a gente esteja, possa te passar. Precisa sim essa conscientização que precisa ser feita. Nós não estamos falando, né, Bruno, agora ao Bruno vereador, que seja a questão da indústria da multa, não. A conscientização, nós temos que, mais do que nada, divulgar, preparar nossas pessoas, saber que o trânsito ele tem que ser respeitado, porque isso é para todos, né, é uma questão de educação. Então, sucesso no teu trabalho e conte com a gente. Infelizmente, né, Gilvan, a gente teve que voltar para as ruas de uma conquista já feita, onde que a democracia estava fundamentada, estava firme dentro dos poderes, e de uma hora para outra tudo vai por terra. Uma cúpula que não tem representação popular, que não tem voto, que não representa ninguém, quer mandar no Brasil. Eu nunca vi isso. Se isso não é ditadura, então me digam o que é. Quem tem que comandar o país chama-se quem tem representação popular, quem tem o voto. O infeliz daqueles lá, que não tem voto nenhum, que tem que se esconder, que ele não pode nem aparecer em público, que se aparecer em público é apedrejado. Por quê? Por causa de atitudes que envergonham o Brasil aqui e lá fora também. Estamos caminhando para uma ditadura que só não vê quem não quer. Porque o princípio principal de uma democracia é a liberdade. E no momento que você não pode mais, dentro do que diz a Constituição, ter a sua liberdade de expressão, de falar, de se colocar perante a sociedade, que é travado isso, a censura, eu sempre digo, a censura não cabe na mesma frase da democracia. E num país democrático, como é que nós vamos falar em censura? Querem censurar em tudo. Do que valeu todas aquelas caminhadas, uma história que vem há mais de 30 anos, lá em 88, quando foi feita a Constituição, e um Congresso que nós temos aí, principalmente o Senado, com 81 covardes que tem lá dentro, covardes, porque não tem outra coisa, porque só deixam esse infeliz agir, porque eles são covardes, porque eles podem caçar no mesmo dia, quem tem poder mesmo, chama-se quem tem representação pública. E Supremo, quem é o Supremo? O Supremo é o povo. Então nós não podemos deixar um cara querer mandar na cidade. Graças a Deus que tem alguém de lá de fora que vem intervir aqui, que abre os olhos, que nós não podemos deixar um país como o Brasil, grande produtor de alimentos, se tornar uma ditadura que nem a Nicarágua, que nem a Venezuela, que nem tantos outros, como a Coreia do Norte. É para isso, e tem gente que ainda protege esse tipo de atitude. Bem colocou o Gilvan, olha a atitude que tomou esse ser, que não dá, eu não consigo nem definir ele. Numa atitude obscena a milhares de pessoas. Isso é atitude, bem atitude de quem não é ninguém, de quem não tem representação pública nenhuma, que não tem voto, que não tem nada. Então ele não representa ninguém. E quando tu não representa ninguém, tu não é ninguém. Porque o mínimo que tu tem que ter é a representação. Aí tu pode ser chamado de alguém. Então, minha gente, nós estamos caminhando para um abismo que, graças a Deus, ontem eu tive uma resposta muito positiva, que realmente o povo está novamente perdendo o medo da opressão, perdendo o medo da censura e voltando para as ruas, para reivindicar aquilo que é de mais sagrado, a liberdade, a democracia real, não essa democracia de toga, não isso aí que ninguém pode mais falar porque é preso. Mas da onde que vem isso? Onde é que está isso na Constituição? A nossa Constituição, tão trabalhada, tão defendida, está sendo pisoteada, rasgada. Não tem nenhum cumprimento, está descumprindo completamente. Mas vamos retomar. Estamos retomando e, graças a Deus, eu sei que o ano que vem será a grande virada. Hoje,
Um dia muito triste para todos nós, e eu tenho motivos ainda maiores para estar triste na perda do nosso Luiz Antônio Possebon. Eu lá que em 93, meu presidente, eu como secretário de obras e ele como vice-prefeito, nós tivemos aquele grande desafio, porque em 93, uma obra dessa magnitude, como é o centro administrativo, que presta serviço até hoje e vai prestar por muitos anos, nós topamos esse desafio. E eu disse para ele: Possebon, eu não estou preparado para isso. Eu estava engatinhando, foi meu primeiro cargo. Ele disse: Perim, estarei a teu lado, ao lado, todos os dias. E todos os dias ele batia a porta da secretaria e lá estávamos nós acompanhando as obras. Uma pessoa ímpar. Uma pessoa, uma das mais coerentes e mais íntegras que eu conheci na minha vida. Metódico, né? Em todas as suas atitudes, organizado. Uma pessoa preocupada com a população, preocupado com cada ação, um respeito ao dinheiro público, como nunca visto. Ele deixa um legado que nós vamos seguir, e eu disse hoje na despedida para ele. Eu disse: vai, meu companheiro, que nós vamos continuar defendendo essa tua causa, de aplicar bem o dinheiro, de ser responsável, de fazer as coisas bem feitas e de amar essa cidade como ele amava. Eu digo que o meu coração está muito, muito triste com essa perda. Assim, foi tudo tão de repente. Mas que nem diz o Frei Aldo, que eu peço aos meus nobres pares, que com também a colaboração de vocês, ele se tornará nosso cidadão garibaldense. Ele diz: tudo ao tempo de Deus. Então o tempo de Deus para o Possebon chegou, dele ir para o outro lado, de lá de cima, e nos deixa a responsabilidade de fazer com que esse seu legado, que essa pessoa que marcou a nossa vida, com caráter, com presença, com doação, que a gente ame essa cidade como ele sempre amou. E, para encerrar, também temos que ter notícias boas. Amanhã estaremos em Brasília, o Leandro depois vai apresentar aqui para os nobres pares, para quem nos acompanha. Temos uma extensa agenda e estamos retomando projetos muito importantes. Vocês veem que está aqui agora na pauta o novo contrato de comodato lá com Tamandaré, uma obra com 21 anos que foi começada, que está lá em ruína, está uma tapera, e que nós vamos retomar e vamos concluir. Tivemos reunião com o prefeito, vamos ampliar agora para mais 5 anos para poder concluir aquele ginásio com a Mitra, e realmente Tamandaré vai receber o que é dele de muito mérito. Uma obra que envergonha o bairro, que envergonha a comunidade, desde 2004, meu presidente, que está naquela situação. Da mesma situação está o bairro Chacras, mais recente, mas com 8 ou 9 anos, que está lá parada aquela obra, que acredito que logo, logo também terá um fim no que merece. E no dia 14, acho que é dia 14, que vai ser entregue mais 34 matrículas lá no Burgueto, meu presidente. Estamos completando com essas 34 matrículas, 300 matrículas, que até o fim do ano queremos atingir 500 matrículas entregues. Estamos passando o Garibaldi a limpo. Estamos colocando as coisas tudo em ordem. Tanto tempo essas pessoas foram enroladas. O pessoal do Burgueto, para te ter uma ideia, meu caro Lívio, meu líder de governo, elas chegaram a pagar 2 vezes essas matrículas e não receberam nada. Agora, por justiça, receberão essas matrículas de graça, pagas, receberão em suas mãos. Então, realmente, estamos colocando a casa em ordem, estamos passando o Garibaldi a limpo, com segurança, com tolerância zero à corrupção, com obras bem feitas, realmente olhando para a sociedade. Isso é ser um governo democrático e comprometido, porque governar não é dar desculpas, é dar resultados. Uma boa noite a todos.